Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 4 de fevereiro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido a se inscrever aqui dentro do canal e também deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma no decorrer aqui dela. Vamos lá, vamos começar aqui, vamos direto ao ponto. Lembrando que eu vou falar aqui de Ibov, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, as operações que foram abertas no pregão de hoje, as operações que estão ainda em andamento e também destacando ativos com maior alta, maior baixa e atendendo pedidos de análise que vocês deixaram aqui nos comentários da última análise de fechamento. Vamos lá. Começando aqui pelo Ibovespa. Ibovespa no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 0,65%, fechando na faixa de 125.147 pontos. Está em cima de um primeiro nível de suporte, que é essa região aqui de topinho aqui anterior, que também um pouquinho mais abaixo, se a gente passar aqui essa linha aqui horizontal, a gente vai ver que passa ali por perto de uma região de fundo anterior, perto de um teste que, na região de teste de uma tentativa de subida que voltou a cair. Então é um primeiro patamar de suporte até a região da média, ou seja, uma região na faixa dos 124.861 a 124.580. Estamos dentro do movimento de baixa contra a tendência de alta, que é aquele momento que normalmente a gente fica de olho em possíveis oportunidades de compra, sinalizações de alta, enfim, ativos que possam fazer isso aqui para a gente buscar alguma compra a favor de uma expectativa que a nossa bolsa venha buscar uma região de 129 a 130 mil pontos. Lembrando que essa expectativa começa a ser quebrada, ou seja, revertida, no retorno do preço para baixo dessa região aqui, que seria o outro nível de suporte para o Ibovespa. Tem essa primeira região que está sendo testada e depois essa outra região aqui, que vale na faixa dos 123.432 e 123.278. Depois do Ibov, o mini índice aqui, olhando para o próximo pregão, gráfico de 60 minutos, se abrisse caindo e voltasse para baixo dessa região, topo descendente testando esse patamar aqui, ó, fazendo isso aqui, seria mais para se buscar uma venda dentro do que foi comentado ontem, né? Mais interessante se viesse até um pouco para baixo esse patamar, mas essa seria uma alternativa de se buscar uma operação de venda abaixo do nível de resistência, ainda mais depois de uma barra dessa aqui. Foi lá de novo testar esse nível de resistência, gerou nova sinalização, perdendo força justamente na região de resistência e vai respeitando aqui a média. Acabamos desse jeito aqui o dia. Se olhar para cá, a gente está ali em cima dessa região de topos anteriores. O que seria legal acontecer aqui, considerando já esses dias de correção que vem fazendo e está dentro de um grande movimento de subida aqui? O interessante em termos de relação risco-retorno seria abre forte subindo, como se fosse essa barra aqui, só que ao contrário, né, para cima, fecha já acima, a primeira hora de pregão acima dessa região aqui, ó. Isso geraria um cenário mais positivo para se buscar operações de compra. Então, de maneira geral, um primeiro cenário que eu gostaria de executar compra aqui de day trade no mini índice seria, através de um fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou 5 minutos, seria acima do patamar de 125.880 pontos. Então, acima desse patamar a gente gera ali um cenário mais positivo de buscar operações de compra de day trade. A outra forma, um pouco mais agressiva, é se abre caindo aqui, testa esse suporte gerado no pregão de hoje, por volta do 125, 135, bate aqui de maneira mais fraca caindo e gera algum sinal de força, um fundo no G60 ou fundo no G30, apoiando mais operações de compra, tentando pegar um próximo movimento de subida nesta periodicidade. Por outro lado, se tivermos uma aceleração da queda que abre caindo, vindo para baixo desse patamar e gerando topo descendente, algum indício de força inicial para baixo, depois topo descendente mais próximo da média, no gráfico de 10 5 minutos, abaixo do fechamento de hoje, foco maior seria de buscar a operação de venda. Seguindo para a gente falar aqui do dólar. Dólar caindo no pregão de hoje, mais queda aí para o dólar, queda de 0,95%, e essa queda já vindo para baixo da região que eu vinha comentando com vocês, do 5.822 a 5.800, que seria o caminho mais provável. E o outro nível que fica de suporte é aquela região 5.754, por aqui assim, ó, região bem testada no dólar. É um patamar de suporte mais próximo aqui para a moeda americana, e abaixo disso, a os 5.707. Então são esses os pontos mais relevantes para o dólar, que se olharmos para o gráfico mensal, já está dentro do movimento de baixa no gráfico mensal, apontando para testar suportes importantes de prazo maior, começando na faixa 5.763 e mais abaixo
média 5.715, eu falei do 5.707, e abaixo disso 5.677. São os pontos de suporte mais relevantes no primeiro momento no dólar. Para o próximo pregão, deixa eu pegar aqui o gráfico, desculpa, o gráfico 60 minutos. Aqui nós temos, no gráfico 60 minutos, ontem tinha passado desse jeito aqui, direto. Se abrisse subindo, batesse resistência, gerasse sinalização para baixo, foco em buscar a operação de venda. E aqui o dólar, boa parte do dia, trabalhando mais em operações de venda a favor da tendência do caminho mais provável. Aqui subindo de novo, já gerou um sinal de baixa. Então, se abrir caindo, ainda apoia mais a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. O ideal para essas operações de venda, tentando pegar um movimento para 750 ou mesmo mais abaixo, seria abre subindo de maneira mais fraca, como se fosse uma correçãozinha fazendo isso aqui assim, ó. Vem aqui, testa aqui a média e gera um novo topo no gráfico de 60 minutos ou mesmo de 30 minutos, apoiando mais buscar essas operações de venda, ou seja, topo depois de ter subido aqui, ó, bateu aqui, gerou topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, daria para se buscar mais operação de venda no dólar. Para buscar compra, o ideal seria algum sinal de força aqui. O que é o sinal de força? É abrir de maneira mais forte. Eu vou pegar até um gráfico de 5 minutos, que seria para mostrar o que seria isso aqui. Ó. Esse aqui já é um ponto que eu vejo com uma relevância bem grande. Então abre subindo de maneira mais forte, se ideal até estourar esse patamar aqui, superar, e depois passa a proporcionar fundo ascendente ali acima das médias e no mínimo, acima de um patamar de 5.793 para focar em compra. Se for acima dos 5.798 ou 5.800, melhor ainda para se buscar essas compras de day trade de fundo ascendente, preferencialmente no gráfico de 10 ou 5 minutos. Beleza, agora seguindo para a gente falar das ações, a Petrobras fechou o pregão de hoje com queda de praticamente 1%, fechando abaixo da média e já testando o primeiro nível de suporte ali, que primeiro ponto aqui já complica um pouquinho a questão da tendência dela, enfraquece a tendência dela de alta de curto prazo. Por quê? Porque ela volta para baixo desses topos anteriores, que ela rompeu a máxima histórica. O ideal seria se manter aqui acima, fechar acima desse patamar, seguir aqui o movimento de subida e depois gerar sinais de alta acima desse patamar. Não está conseguindo. Volta para baixo da média e volta para baixo desse patamar. Compra aqui agora, se superar essa máxima, eu não executaria. Falando de swing trade, não seria algo que pode dar certo? Pode, mas não encaixaria para mim essa entrada. Se for para executar alguma entrada arriscando um pouco mais, aguardaria mais alguns pregões aqui e em cima desse patamar aqui gerar algum sinal de alta aqui voltando para cima da média. Assim como eu executei uma compra aqui que terminou dando certo aqui, a saída foi nesse candle, seria algo parecido, mas já com um cenário um pouquinho mais deteriorado para buscar essa compra. Ou, olhando depois, se ela conseguir ganhar força aqui para cima, num gráfico 120 minutos, fundo ascendente acima, no mínimo, ali no patamar de 37,50, aí chamaria um pouquinho mais atenção para a compra. Lembrando, a tendência de alta e a tendência vai ser revertida completamente se essa ação voltar para baixo dos 36,40. Na Vale 3, o dia foi de queda, 0,35%, ativo entre as médias, que é aquela região ruim operacionalmente, né, de se executar. Deixa eu só ajustar aqui as médias. É uma região ruim de se executar a entrada, então não seria do meu interesse executar a compra aqui nesse miolo na Vale 3, até porque ela enfraqueceu a tendência dela de alta quando ela volta para baixo aqui desse topo anterior na sequência. Hoje tentou de novo voltar para cima desse topo, não conseguiu fechar acima. Enfim, está presa aqui entre as médias. Se ficar mais tempo aqui e gerar algum pivô de alta, daria para arriscar alguma compra, enfim, ou bate aqui de novo na média, gera algum sinal de alta, daria para arriscar alguma entrada. Mas, enfim, é aquela questão, não tem só Petro e Vale para operar, tem outros ativos mais interessantes, na minha opinião, e pode ou não dar certo, mas, enfim, nesse momento não encaixaria uma entrada para mim em cima aí da Vale 3, e até mesmo pegando o cenário gráfico ali abaixo da média, enfim, tem que ter algo mais aí para buscar uma compra. Quem quiser arriscar mais aqui seria comprar a supressão da máxima desse candle, stop abaixo da mínima dele, tentando pegar algo para cima. Arriscando mais. E tentar pegar algo para cima, eu estou falando ali para a região dos 56,40 e posteriormente para o fechamento completo do gap, que vai de R$ 58,00 até o patamar de 58,40. Vamos lá, falando das operações aqui que a gente tem em aberto. Move 3 foi uma venda que eu fiz logo no início do pregão, perda aqui dessa região aqui, todos os dados da entrada, onde está o stop dessa operação, ela fechou em queda de 0,8%, foi um ativo até que eu falei dentro das oportunidades de swing trade, olhando para a venda, seria um ativo que
me chamaria atenção se voltasse para baixo da média. Então, tentando pegar a continuidade aqui de uma tendência de baixa de prazo maior no gráfico semanal, depois de ter testado a média e ter gerado um sinal de topo lá descendente no semanal. Vamos ver se anda aqui para baixo. Mas enfim, stop, objetivo, tá tudo lá comentado dentro do aplicativo DV Invest. Recomendação de compra em Magazine Luiza, usando mais o gráfico de 120 minutos, testando aqui um suporte igual o Ibovespa testou, bateu ali na média. Essa aqui está entre as médias, aí eu usei o gráfico de 120 minutos para fazer esse tipo de entrada. Gerou um bom candle de alta aqui, ó, depois de um grande candle de baixa, de uma abertura de pregão, mas as duas primeiras horas de pregão sendo bem ruins, ela voltou, fechou forte aqui em cima e manteve-se aqui em cima. Então a expectativa é tentar pegar algo para cima nessa ação, usando mais o gráfico 120 minutos, algo parecido que eu fiz na semana passada com Bradesco. Vamos ver se ela resolve sair aqui dessas médias, ter algo mais para cima. Me chamou um pouco mais a atenção ali do que a Vale 3, até pelo... Deixa eu só voltar a questão do ajuste aqui. Pela questão do tamanho da semana passada, tá ali brigando com a média, então criando expectativa que essa correção dessa queda aqui ainda pode ser um pouco maior. Vamos ver se ela atinge aí níveis de retração um pouco mais acima, como por exemplo, seja os 50% ou 61,8% desse último movimento de baixa do gráfico semanal. Então, compra executada, tá tudo lá dentro do aplicativo, os detalhes, e outra entrada aqui também foi executada aqui via gráfico, gráfico diário, foi a da Braskem, essa arriscando um pouquinho mais, está ali um pouquinho abaixo das médias. Superação aqui dessa máxima era um sinal de fundo, arriscando uma compra no ativo, na expectativa que ganhe mais força aqui para cima. O que aumenta a probabilidade de subida desse movimento de alta acontecer? Superação da máxima no pregão de hoje, R$ 13,87. Por outro lado, se ela vier aqui a voltar a perder essa mínima aqui, que foi do pregão da segunda-feira, do pregão de ontem, ou para quem estiver assistindo na quarta aqui, do pregão anteontem, isso acionaria basicamente a saída, porque aumentaria a probabilidade de continuar o movimento de baixo. Poxa, onde é que foi essa entrada aqui? O que apoiou essa compra aí desse fundo? Ela retraiu aqui 50% de tudo que tinha subido. E dentro da força que foi esse movimento, fica uma expectativa que pode acontecer um próximo movimento, falando que acontece em média, que venha a superar essa região dessa máxima aqui. Então, como ela gerou um forte retorno em cima de um grande candle de baixo, optei por arriscar essa entrada aí na Braskem, tá? Todos os detalhes estão disponíveis lá dentro do aplicativo. Seguimos comprado em Sabesp, SBSP3, que fechou com alta de 1,46%, por enquanto caminhando para o objetivo que está aqui mais dentro dessa região aqui de resistência. Tá? Então aguardando aí, vamos ver se ela consegue acelerar o movimento, chegar aqui nesse patamar. Mas o fato é que eu já alterei o stop dessa operação, já coloquei o stop aí, ficou mais bem protegido agora, já alterei o ponto de stop da posição também, lá dentro do aplicativo tem os detalhes do novo valor do stop. O outro ativo a ser falado, Pomo 4. A Pomo 4 fechou mal, depois de ela ter se segurado aqui, batido, fechou mal, fechou abaixo das médias, você vai apontando para poder acionar o stop da compra que executamos aqui na sinalização de fundo ascendente, em cima das médias, ali na região de topo anterior. Enfim, vamos aguardar aí os próximos pregões, mas sem nenhuma mudança em termos de stop de objetivo dessa operação. Natura, alta de 2,83%, destaque de alta do dia, dentro do Ibovespa. Ela não foi a maior alta do dia, a maior alta do dia foi Braskem. Só que, como eu estava falando, como eu iria falar de Braskem por conta da recomendação de compra, então eu optei por pegar a segunda maior alta do índice Bovespa no dia. 2,83% então Natura. E aí, gera compra nesse papel? Não gosto muito da entrada, assim, graficamente falando, mas a alternativa para quem quer arriscar, quem gosta desse papel, seria na reversão desse topo aqui, ó, que ela veio, gerou um topo no nível de resistência, só que fechou lá próximo da máxima. Se a reversão do topo seria oscilar acima dessa máxima aqui. Então a primeira possibilidade de entrada seria, vou comprar a ação em 13,16, vou comprar esse rompimento aqui, vou deixar o stop pelo menos abaixo da mínima da segunda-feira, ou melhor ainda, abaixo desse patamar, e tentar pegar algo para uma resistência mais longa, sabendo que vão ter um desafio aqui bem importante, que são esses 3 fundos anteriores, mais esses 2 topos aqui.
Então ele tem uma região próxima. Enfim, não é um ativo que encaixaria para mim entrada, apesar de poder dar certo aí a operação, só não encaixaria dentro da minha metodologia. Destaque de queda foi Suzano hoje, SUS B3, queda de 4,05%, ativo vinha meio travado até, enfim, até foi uma das opções que eu tomei aqui de tirada na carteira recomendada, Suzano, também Klabin, terminou caindo bastante no pregão de hoje. A ação perdeu esse fundo anterior, basicamente a tendência está indefinida ainda, por mais que tenha caído bastante, mas o fato é que ela voltando para baixo dessa mínima desse fundo aqui, ela cria um cenário mais baixista de curto prazo para a ação. Então, nesse momento, sem nenhuma alternativa de entrada para quem está falando de compra, né? Para quem está pensando ali, está comprado e ainda quer, vou ver se eu seguro aqui, boto meu stop abaixo de algum nível de suporte, seria ou abaixo desse patamar de 59,74 ou abaixo dos R$ 59,13. Ações que vocês solicitaram aqui para análise, Banco do Brasil BBS3 segue dentro do movimento forte, segue sem perder força por enquanto, mas para swing trade eu não compraria o papel agora, muito próximo da sua resistência de máxima histórica, do topo lá do semanal que vai de R$ 28,00 a R$ 28,49. Eu aguardaria um retorno à média do gráfico diário, avaliaria como é que está sendo esse retorno para pensar, para planejar alguma compra nesse ativo. Por enquanto, ainda não faria entrada falando de swing trade. Mais um pedido aqui, pedido de membro aqui dentro do canal, lembrando que a prioridade é atender os pedidos dos membros do canal, depois disso de inscritos e depois disso de quem não está inscrito. Então hoje eu estou atendendo o pedido dos membros e também peguei algum pedidos de inscritos, só não deu para pegar de não inscritos no canal, lembrando, ser inscrito no canal é algo gratuito, tá? Então Tesla, nesse momento, Tesla está dentro de uma tendência de baixa aqui no gráfico diário, fazendo um zigue-zague descendente, o semanal vai lá e corrigindo, só que o semanal, a tendência é de alta por conta disso aqui, zigue-zague ascendente. Então esse vermelhinho, ele está corrigindo uma boa parte desse movimento de alta, pelo menos em termos de tempo aqui. Se eu pegar daqui para cá, foram 9 semanas, a gente já está aqui em 7 semanas. Tem mais espaço ainda no tempo para corrigir, para vir mais para baixo ou ficar de forma lateral, e também no preço. Se eu pego aqui, vou botar até o semanal do lado de cá, se eu pego aqui, ó, um Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida, pegando uma retração pelo menos de 38,2%, dá para perceber que ela está mais abaixo, 66,32, pode até voltar nesse patamar aqui, mas enfim, são níveis de preço para se avaliar o momento que vai chegar, se tiver mais algumas semanas aqui, melhor ainda, para se for arriscar alguma coisa para cima em termos de compra. Mas nesse momento, está dentro dessa correção, o que deteriora o cenário de curto prazo visto pelo gráfico diário, né? Pegando aqui de forma simples, seria isso aqui, ó. Foi lá, testar a média, perdeu força, está caindo. Para voltar a trazer um cenário um pouquinho mais positivo, para olhar para a compra de swing trade, teria que romper esse patamar aqui primeiro. Se conseguir romper essa região dos 76,47, aí passaria a olhar com mais carinho em termos de arriscar alguma compra nesse BDR, né, da Tesla, de fundo ascendente aí para cima da média pelo menos. PCSA 3 no 0 a 0 no pregão de hoje, mas dentro de uma forte movimentação de alta aqui recente, pegando aí as últimas semanas principalmente, o gráfico semanal aqui, olha, esse aqui é o gráfico diário, gráfico semanal, olha só, muito forte, principalmente essas duas últimas semanas, que retomou a máxima histórica desse ativo, fez uma nova máxima histórica nesse ativo. Só que para compra é algo semelhante ao Banco do Brasil. Entrar comprando aqui, pode continuar subindo? Pode, mas como já tem um movimento longo de subida de vários pregões, eu optaria por aguardar uma correção aí que vai ficar, eu diria, mais para próximas semanas para se pensar em alguma compra de swing trade nessa ação, para testar algum nível de suporte, como um topo anterior na faixa de 39,80, média móvel que está na faixa dos 39,30, ou mesmo nível de preço mais abaixo, como por exemplo retrações aqui do Fibonacci desse último movimento de subida, do gráfico diário, 39,08, 38,55, isto é, se não for fazendo novas máximas aqui, a gente vai subindo isso aqui, e essas retrações vão subindo os valores. Mas é isso. De maneira geral, ativo interessante para compra, mas para buscar alguma entrada, falando de curto prazo, somente para mim é somente após uma correção. SUS B3 foi uma solicitação que foi enviada, eu terminei nem prestando atenção que tinha já um aqui da maior queda. Então, já comentado aqui a SUS B3 falando de indefinição de curto prazo, apesar do viés de baixa,
né? Semanal também está de forma mais lateral, apesar de manter uma tendência de alta de prazo maior, gráfico mensal principalmente, mas aqui no semanal vai dando uma deteriorada, vai ficando mais lateral, uma indefinição basicamente de curto prazo em cima desse papel que não apoia muito compra de maneira imediata, tá? Pode ser que mais adiante, mais algumas semanas aí para frente, no decorrer de fevereiro, pode trazer um cenário mais positivo, mas por enquanto tá com viés de baixa no curtíssimo a curto prazo. E para fechar aqui, Honey 3 é aquele ativo que, como tem um volume baixo, a liquidez é baixa, até os candles, o gráfico diário é mal montado, eu não olharia para esse ativo para swing trade, não seria o foco. Se fosse pensar nesse ativo, assim, eu gosto do Honey 3, enfim, vamos supor, a empresa da minha cidade, ou eu olho fundamentos, eu também gosto da empresa, já estou comprado há mais tempo, ou estou preso nesse papel, comprei lá no topo, estou preso nesse papel. O fato é assim, a ação, olhando para o gráfico mensal, que seria o que daria para avaliar melhor em termos de comportamento ali dos candles mais bem montados, ela chegou no nível de suporte depois de um longo movimento de subida que voltou para baixo da média de menor periodicidade, passou a dar indícios de fraqueza no curto prazo, curto a médio prazo por parte dos compradores, veio aqui, teve um ano realmente mais negativo, que a gente, para pegar aqui a máxima, foi atingida em setembro de 2023. De lá para cá, só caiu. E chegou no nível importante de suporte, gerou um sinal de alta. Se fosse arriscar algo nesse ativo, seria pelo gráfico mensal para assim, eu vou comprar esse ativo aqui em 7,36, vou colocar um stop aqui embaixo, dessa mínima aqui, uns 13% de stop, por exemplo, mas vou tentar pegar um próximo movimento de alta, a favor aí das médias ainda alinhadas mais para cima, num sinal de alta aqui, algo semelhante a um engolfo de alta, que já chegou até a superar a máxima do mês anterior, 7,47, que é a máxima desse mês, 7,48. Então vou arriscar uma entrada aqui e vou tentar pegar algo que seja pelo menos superior, em torno de 2 vezes o risco da operação. Se for a risco da operação de 3, vou buscar aqui 26%. E, Dalton, mas eu já estou comprado, não quero comprar mais, o que é que eu faço? Enfim, eu manteria ainda o papel e colocaria um stop aqui embaixo. Aguardaria mais alguns meses para ver se ela vai realmente ganhar força e deixaria um limite de perda ali abaixo dos 6,45 e 6,44. É isso. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Deixe seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão e comenta aqui embaixo qual ativo que você quer que eu avalie, que eu faça análise aí na próxima análise de fechamento do pregão. Um grande abraço e até a próxima.